Um dos homens mais ricos do império descobre que sua esposa chorava todas as noites no jardim, escondendo um segredo que poderia destruir tudo. O que ele pensava ser um casamento perfeito com uma dama da aristocracia se transforma numa descoberta chocante que abala as estruturas da alta sociedade brasileira. Você vai descobrir como um homem poderoso reagiu quando soube que sua esposa não era quem dizia ser. Mas a verdade por trás das lágrimas dela era muito mais complexa do que ele jamais imaginou. A decisão que ele tomou naquela noite na capela mudou não apenas o destino dos dois, mas escandalizou toda a corte imperial. Prepare-se para uma história de amor, traição e coragem, que mostra como o poder pode tanto destruir quanto salvar uma vida. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? No ano de 1867, quando o Império do Brasil vivia seus tempos de maior esplendor sob Dom Pedro II, poucos homens possuíam tanto poder e riqueza quanto o Barão Augusto de Alencourt. Aos 42 anos, ele comandava um império particular que se estendia desde as fazendas de café do Vale do Paraíba até os prósperos negócios de exportação no Porto do Rio de Janeiro. Sua mansão na Tijuca, erguida no alto de uma colina, ostentava jardins franceses e salões decorados com móveis vindos diretamente de Paris. Os saraus que promovia reuniam desde políticos influentes até artistas europeus de passagem pela capital imperial. Augusto havia construído sua fortuna não apenas herdando as terras do pai, mas expandindo os negócios com uma visão que poucos homens de sua época possuíam. Viúvo há 5 anos, desde que perdeu Isabela em um parto mal sucedido, ele se dedicara inteiramente aos negócios. A dor da perda o transformara num homem ainda mais calculista e frio. Seus empregados o respeitavam, mas também o temiam. Na sociedade carioca, era conhecido como um homem justo nos negócios, porém implacável com quem tentasse enganá-lo. Naquela manhã de março, enquanto revisava os livros de contabilidade em seu escritório, Augusto sentia o peso da solidão. A casa, mesmo cheia de criados, parecia vazia. Aos 42 anos, começava a pensar na continuidade de seu nome e fortuna. O Brasil mudava rapidamente e ele precisava de um herdeiro que pudesse dar sequência ao império que construíra. Foi durante um jantar na casa do Visconde de Tournai que Augusto tomou sua decisão. Observando as famílias presentes, com seus filhos brincando pelos salões, enquanto os pais discutiam política e negócios, ele percebeu o que lhe faltava. Não era apenas a companhia de uma esposa, mas a perspectiva de um futuro familiar que desse sentido a todo o seu trabalho. "Preciso me casar novamente", disse para seu amigo mais próximo, o comendador Rodrigo Pereira, enquanto bebiam conhaque francês na varanda da mansão do Visconde. "Não posso permitir que tudo que construí se perca por falta de herdeiros." Rodrigo, homem experiente nos costumes da alta sociedade carioca, assentiu pensativo. "É uma decisão sábia, Augusto, mas desta vez, escolha com a cabeça, não com o coração. Você precisa de uma esposa que compreenda sua posição e possa ser uma verdadeira baronesa." Nos dias seguintes, Augusto passou a frequentar com mais assiduidade os salões da corte. Analisava as jovens solteiras com o mesmo olhar meticuloso que usava para avaliar negócios. Precisava de alguém educada, de boa família, que soubesse administrar uma casa grande e representar adequadamente seu nome na sociedade. As mães da aristocracia carioca logo perceberam suas intenções. Um viúvo rico e influente como o Barão de Alencourt era o partido mais desejado da capital imperial. Convites para saraus, bailes e jantares começaram a chegar diariamente em sua mansão. Foi no salão da baronesa de Guaíra que Augusto viu Helena pela primeira vez. Ela estava sentada num canto discreto, conversando baixinho com uma senhora mais velha. Vestia um vestido azul marinho simples, mas elegante, e seus cabelos castanhos estavam presos num coque baixo que realçava a delicadeza de seu pescoço. O que mais chamou a atenção de Augusto não foi apenas sua beleza serena, mas a forma como ela se comportava. Diferentemente das outras jovens que tentavam chamar sua atenção com risos altos e olhares insistentes, Helena parecia alheia à sua presença. Ela escutava mais do que falava, sorria discretamente
e mantinha as mãos sempre ocupadas com seu leque ou sua xícara de chá. Quem é aquela jovem? Perguntou discretamente a anfitriã. Ah, é Helena Vasconcelos, filha do falecido comendador Vasconcelos, de Minas Gerais. A família passou por algumas dificuldades financeiras após a morte dele, mas a moça foi muito bem educada. Estudou no Colégio Sacré-Cœur e fala francês fluentemente. A informação interessou Augusto. Uma família de boa linhagem que passara por dificuldades poderia ser exatamente o que procurava. Uma esposa grata pela oportunidade, sem as manias e exigências das jovens mimadas da corte. Durante o sarau, ele conseguiu ser apresentado a Helena. Sua voz era suave, suas respostas inteligentes sem serem ousadas. Quando ele mencionou suas fazendas de café, ela demonstrou conhecimento sobre a cultura cafeeira, explicando que crescera em Minas, cercada por plantações. Nos meses seguintes, Augusto passou a cortejar Helena com a discrição que a situação exigia. Mandava flores para a pensão onde ela morava com a tia, uma viúva empobrecida que a acolhera após a morte do pai. Convidava-as para passeios de carruagem pela Quinta da Boa Vista e para as récitas no Teatro Lírico. Helena mostrava-se sempre agradecida e cordial, mas nunca exageradamente entusiasmada. Essa compostura impressionava Augusto, que via nela a discrição necessária para uma futura baronesa. Ela conhecia a etiqueta, sabia conversar sobre literatura e música e demonstrava genuíno interesse quando ele falava sobre seus negócios. Durante um passeio pelos jardins do Museu Nacional, Augusto percebeu que Helena conhecia muito sobre botânica. Ela identificava plantas e flores com precisão, explicando que aprendera no convento onde estudara durante a adolescência. As irmãs nos ensinavam que conhecer a criação de Deus através das plantas era uma forma de oração, disse ela, acariciando delicadamente uma rosa branca. Passei muitas horas cuidando dos jardins do convento. Essa revelação agradou Augusto. Uma esposa que apreciasse jardins seria perfeita para cuidar dos extensos gramados e canteiros de sua mansão. Além disso, a educação religiosa garantia que ela teria os valores morais adequados para sua posição social. Após 3 meses de cortejo, Augusto decidiu que Helena era a escolha certa. Ela atendia a todos os requisitos: beleza discreta, educação refinada, origem nobre mesmo que empobrecida, e uma gratidão que a tornaria uma esposa leal e dedicada. Em uma tarde de junho, Augusto visitou a modesta casa onde Helena vivia com a tia na Rua do Catete. A construção de 2 pavimentos, embora bem conservada, contrastava drasticamente com a opulência à qual ele estava acostumado. A mobília era simples, mas limpa e arrumada com cuidado. Dona Amélia, a tia de Helena, recebeu-o na pequena sala de visitas, decorada com retratos antigos e um piano alemão que havia conhecido dias melhores. Helena serviu café em porcelana delicada, que certamente eram relíquias familiares dos tempos prósperos. Senhorita Helena, começou Augusto, assumindo o tom formal que a ocasião exigia. Venho aqui hoje com uma proposta que espero seja bem recebida por vocês. A jovem baixou os olhos discretamente, as mãos entrelaçadas sobre o vestido cinza. Dona Amélia endireitou-se na poltrona, claramente compreendendo a importância do momento. Gostaria de pedir sua mão em casamento, continuou ele. Admiro sua educação, sua compostura e acredito que seríamos um casal bem adequado. Posso oferecer-lhe uma vida confortável e a posição social que sua família merece. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Helena permaneceu imóvel, os olhos fixos nas próprias mãos. Dona Amélia foi quem respondeu primeiro. Barão de Alencourt, é uma honra imensa receber tal proposta. Helena é uma moça de sorte. Quando Helena finalmente ergueu os olhos, Augusto viu algo que não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão, sim, mas também uma tristeza profunda que ela tentava esconder. Aceito sua proposta, barão, disse Helena com voz quase inaudível. Seria uma honra ser sua esposa. As palavras saíram de seus lábios como uma fórmula decorada, sem a alegria que Augusto esperava ver numa jovem que acabara de receber uma proposta tão vantajosa. Ele atribuiu a reação à timidez e à educação rigorosa que ela recebera. Nos dias seguintes, os preparativos do casamento começaram imediatamente.
Augusto insistiu que a cerimônia fosse digna de sua posição social, mesmo que Helena preferisse algo mais simples. Ele contratou os melhores fornecedores da capital. Flores do florista da família real, vestido de noiva costurado pela modista francesa mais renomada da Rua do Ouvidor, e uma festa no salão nobre de sua mansão. Durante os preparativos, Helena mostrava-se sempre cooperativa, mas distante. Quando Augusto perguntava sua opinião sobre detalhes da festa, ela respondia educadamente que confiava em seu bom gosto. Essa deferência o agradava, confirmando que fizera a escolha certa. Dona Amélia parecia genuinamente aliviada. Durante uma conversa reservada com Augusto, ela confidenciou: "Barão, não sabe o peso que tira de meus ombros. Desde que meu cunhado morreu, tenho me preocupado com o futuro de Helena. Ela merece uma vida melhor do que eu posso oferecer." Augusto percebeu lágrimas nos olhos da senhora e sentiu-se bem com sua decisão. Estava não apenas ganhando uma esposa adequada, mas também exercendo uma forma de caridade cristã ao amparar uma família em dificuldades. O casamento foi realizado na Igreja da Candelária, no dia 15 de setembro de 1867. A alta sociedade carioca compareceu em peso para testemunhar a união do barão de Alencourt com a misteriosa jovem mineira que conquistara seu coração. Helena estava deslumbrante em seu vestido de seda branca, adornado com rendas de bruxelas e pérolas. O véu, que pertencera à mãe de Augusto, emoldurava seu rosto pálido de forma quase etérea. Durante toda a cerimônia, ela manteve os olhos baixos, respondendo aos votos com voz firme, mas sem demonstrar alegria. Augusto, impecável em sua sobrecasaca preta e colete de seda cinza, sentia-se triunfante. Estava dando continuidade à linhagem familiar e garantindo que sua fortuna teria uma herdeira digna para administrá-la. A presença de figuras importantes da política e dos negócios confirmava sua posição de destaque na sociedade imperial. A festa na mansão da Tijuca foi suntuosa. 3 orquestras se revezaram ao longo da noite. Serviu-se champanhe francês e iguarias preparadas pelo chefe que Augusto trouxera especialmente de Paris. Os jardins foram iluminados com centenas de lampiões, criando uma atmosfera mágica que impressionou todos os convidados. Helena cumpriu perfeitamente seu papel de anfitriã, cumprimentando os convidados com elegância e conversando educadamente sobre assuntos variados. Contudo, Augusto notou que ela parecia estar representando um papel, como uma atriz experiente seguindo um roteiro bem ensaiado. Para a lua de mel, Augusto levou Helena para sua fazenda em Vassouras, no Vale do Paraíba. A propriedade se estendia por milhares de hectares, com cafezais ondulando suavemente pelas colinas e uma casa grande colonial que respirava tradição e prosperidade. Helena ficou impressionada com a beleza do local. Pela primeira vez desde que se conheceram, Augusto viu um sorriso genuíno iluminar seu rosto quando ela contemplou os jardins da fazenda, muito mais extensos e variados que os da mansão carioca. "É magnífico", disse ela, caminhando entre as alamedas de palmeiras imperiais. "Nunca vi uma propriedade tão bem cuidada." Durante as 2 semanas que passaram na fazenda, Helena parecia mais relaxada. Acordava cedo para caminhar pelos jardins, interessava-se pelo funcionamento da produção de café e conversava longamente com Dona Joaquina, a antiga governanta que administrava a Casa Grande há mais de 20 anos. Augusto ficou satisfeito ao ver que sua esposa se adaptava bem ao ambiente rural. Helena demonstrava conhecimento prático sobre administração doméstica e mostrava-se respeitosa com os empregados, tratando-os com firmeza, mas sem arrogância. Contudo, ele notou que ela mantinha uma certa reserva até nos momentos mais íntimos. Era uma esposa dedicada e respeitosa, mas havia uma tristeza nos seus olhos que ele não conseguia compreender nem dissipar. De volta ao Rio de Janeiro, Helena assumiu com competência suas funções de baronesa. Reorganizou a administração da casa, supervisionou os jardins com conhecimento especializado e passou a receber as visitas sociais com a elegância que a posição exigia. Augusto ficou impressionado com sua capacidade administrativa. Em poucas semanas, Helena havia melhorado a eficiência dos empregados, reduzido os gastos supérfluos e introduzido pequenas mudanças que tornaram a mansão ainda mais confortável e bem organizada.
Ela também se mostrou uma excelente anfitriã nos saraus que passaram a promover. Conversava com desenvoltura com as damas sobre literatura e música e demonstrava interesse genuíno quando os cavalheiros discutiam política e negócios. Sua educação refinada e sua discrição conquistaram rapidamente a admiração da sociedade carioca. Porém, Augusto começou a perceber pequenos detalhes estranhos no comportamento de sua esposa. Helena evitava certos salões, declinava educadamente de alguns convites e mudava de assunto quando certas pessoas ou famílias eram mencionadas. Uma tarde, ao voltar inesperadamente para casa, ele a encontrou no escritório, lendo uma carta com expressão angustiada. Ao vê-lo, ela guardou rapidamente o papel numa gaveta e sorriu, mas Augusto percebeu que suas mãos tremiam levemente. Era apenas uma carta de minha tia, explicou ela. Notícias de Minas Gerais. Com o passar dos meses, Augusto começou a notar que Helena recebia correspondências com frequência inusitada, para alguém que dizia ter poucos parentes e conhecidos. As cartas chegavam sempre nos mesmos dias da semana, e ela as lia sempre sozinha, em lugares reservados da casa. Quando questionada discretamente, Helena explicava que mantinha correspondência com antigas colegas do colégio e com algumas famílias amigas de seu falecido pai. As explicações eram plausíveis, mas algo no tom de sua voz sugeria que não estava sendo completamente sincera. Augusto também percebeu que sua esposa evitava sistematicamente qualquer evento onde estivessem presentes membros de certas famílias da alta sociedade mineira. Quando o barão de Itabira veio ao Rio e foi convidado para jantar em sua casa, Helena desenvolveu uma súbita dor de cabeça que a impediu de participar da reunião. Durante os jantares, quando a conversa se voltava para política ou negócios em Minas Gerais, Helena ficava visivelmente tensa. Ela disfarçava bem, mas Augusto conhecia suficientemente bem o comportamento humano para perceber os sinais de desconforto. Uma noite, acordou e não encontrou Helena na cama. Procurou-a pela casa e a descobriu na biblioteca, sentada numa poltrona diante da janela, olhando fixamente para o jardim. Ela não chorava, mas sua expressão era de profunda melancolia. "Não consegue dormir?" perguntou ele suavemente. Helena sobressaltou-se, como se tivesse sido acordada de um sonho. "Desculpe, Augusto. Às vezes tenho insônia. Não queria incomodá-lo." Movido por uma curiosidade crescente e por uma preocupação genuína com o bem-estar de sua esposa, Augusto decidiu investigar discretamente o passado de Helena. Não desconfiava de má fé, mas sentia que ela carregava algum fardo que a impedia de ser completamente feliz. Conversou reservadamente com seu advogado, Dr. Machado, um homem experiente e discreto que cuidava de seus negócios há mais de 15 anos. Pediu-lhe que fizesse investigações cuidadosas sobre a família Vasconcelos em Minas Gerais, sem levantar suspeitas ou comprometer a reputação de Helena. "Quero apenas compreender melhor a situação familiar de minha esposa", explicou. "Ela parece carregar tristezas que vão além da morte do pai. Talvez eu possa ajudá-la se souber exatamente quais são suas preocupações." Dr. Machado compreendeu perfeitamente a solicitação. Era comum que homens da posição de Augusto quisessem conhecer melhor os antecedentes familiares após o casamento, especialmente quando havia sinais de que nem tudo fora revelado durante o noivado. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Augusto passou a observar mais atentamente o comportamento de Helena. Notou que ela evitava sair sozinha, mesmo para fazer compras ou visitas sociais. Sempre pedia para ser acompanhada por ele ou por alguma criada de confiança. Também percebeu que ela demonstrava um conhecimento surpreendentemente profundo sobre a administração doméstica e cuidados com jardins, como se tivesse sido treinada desde muito jovem para essas funções. Foi numa noite de outubro, após um baile na casa do Conde da Boa Vista, que Augusto descobriu algo que o deixou profundamente perturbado. Helena havia passado a noite inteira cumprimentando convidados e conversando educadamente, mas ele notou que ela ficara visivelmente tensa quando avistou um casal de meia-idade que não reconheceu. No caminho de volta para casa, Helena permaneceu em silêncio total, olhando pela janela da carruagem com expressão distante. Augusto tentou puxar conversa sobre o baile, mas ela respondia apenas com monossílabos.
Ao chegarem em casa, Helena retirou-se imediatamente para seus aposentos, alegando cansaço. Augusto ficou no escritório revisando alguns documentos, mas uma inquietação estranha o impedia de se concentrar. Por volta da meia-noite, decidiu ir dormir. Ao passar pelo jardim, viu uma figura feminina caminhando lentamente entre os canteiros de rosas. Era Helena, ainda vestida com o traje de baile, mas descalça e com os cabelos soltos. Escondeu-se atrás de uma árvore e observou com o coração apertado sua esposa se ajoelhar diante de um banco de pedra e começar a chorar silenciosamente. Não eram lágrimas discretas, mas um choro profundo e desesperado, como se ela estivesse desabafando uma dor que carregava há muito tempo. Helena ficou ali por quase uma hora, chorando e sussurrando palavras que ele não conseguia ouvir. Augusto ficou paralisado, sem saber se deveria se aproximar ou respeitar aquele momento de intimidade dolorosa. Nos dias seguintes ao episódio no jardim, Augusto ficou atormentado pelas lágrimas secretas de Helena. Durante o dia, ela continuava sendo a esposa perfeita, atenciosa, elegante, eficiente na administração da casa, mas ele sabia que, sob aquela fachada de tranquilidade, ela escondia uma angústia profunda. Tentou abordar o assunto delicadamente durante o café da manhã. Helena, você tem parecido um pouco melancólica ultimamente. Há algo que a preocupe? Algo em que eu possa ajudá-la? Ela ergueu os olhos do jornal, que fingia ler, e sorriu com aquela expressão estudada que ele começava a reconhecer. Estou bem, Augusto. Talvez um pouco cansada com a vida social intensa que levamos. Não estou acostumada a tantos compromissos. A explicação era plausível, mas Augusto sabia que havia mais do que isso. Helena não demonstrava cansaço durante os eventos sociais. Pelo contrário, ela parecia se energizar ao desempenhar seu papel de baronesa. O problema estava em outra coisa. Dr. Machado finalmente trouxe as primeiras informações sobre a família Vasconcelos. O relatório inicial confirmava a história que Helena contara. O comendador Vasconcelos havia sido um próspero fazendeiro em Minas Gerais, mas morrera deixando dívidas que forçaram a família a vender a propriedade. Contudo, havia algumas lacunas na documentação. A certidão de nascimento de Helena não estava nos registros da comarca onde supostamente nascera, e alguns vizinhos da antiga fazenda davam informações contraditórias sobre a família. Dr. Machado trouxe informações mais detalhadas numa manhã de novembro. Augusto recebeu-o em seu escritório, ansioso por conhecer a verdade sobre o passado de sua esposa. Barão, preciso lhe contar algumas coisas que descobri, disse o advogado, assumindo um tom grave. A situação da família Vasconcelos é mais complicada do que imaginávamos. Augusto endireitou-se na poltrona, preparando-se para ouvir revelações que poderiam mudar sua compreensão sobre Helena. O comendador Vasconcelos realmente existiu e morreu há cerca de 6 anos, deixando dívidas. Porém, ele nunca foi casado oficialmente. Vivia com uma mulher chamada Maria da Conceição, que não era aceita pela família dele. A informação fez Augusto franzir o senho. E Helena? Helena existe nos registros do convento de Nossa Senhora das Mercês, onde estudou dos 12 aos 18 anos, mas não como filha legítima do comendador. Ela está registrada como filha natural, criada pelas irmãs por caridade cristã. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto compreendeu gradualmente as implicações daquelas palavras. Helena era filha bastarda, criada num convento porque sua condição social não permitia que fosse educada na sociedade. Há mais, continuou o Dr. Machado. Segundo minhas fontes, a verdadeira família Vasconcelos, os parentes legítimos do comendador, não aprovava a existência de Helena. Quando ele morreu, houve uma disputa sobre a herança e ela foi praticamente expulsa. Augusto passou o resto do dia processando as informações que recebera. Muita coisa começava a fazer sentido. A educação refinada de Helena, adquirida no convento, seu conhecimento sobre administração doméstica, sua familiaridade com trabalhos manuais e cuidados com jardins. Também explicava sua reserva em relação a certas famílias mineiras e sua tensão quando se discutiam assuntos relacionados à sua terra natal. Helena temia ser reconhecida e exposta como filha bastarda na alta sociedade carioca. A situação era delicada, mas não necessariamente dramática. Muitos homens da aristocracia tinham filhos naturais,
e alguns até os reconheciam socialmente. O problema era que Helena havia ocultado sua verdadeira origem, apresentando-se como filha legítima de uma família nobre. Durante o jantar, Augusto observou sua esposa com novos olhos. Via agora a tensão constante que ela carregava, o medo de ser descoberta, a angústia de viver uma mentira. As lágrimas no jardim eram o peso de uma culpa que ela carregava sozinha. Helena notou seu olhar mais atento. "Algum problema, Augusto? Você parece preocupado." "Apenas questões de negócios", respondeu ele, decidindo não abordar o assunto até ter certeza de como proceder. "Nada que você precise se preocupar." Mas Helena não se convenceu. Augusto percebeu que ela ficou ainda mais tensa depois daquela conversa, como se pressentisse que ele descobrira algo importante. Nos dias seguintes, Augusto passou a prestar mais atenção nas cartas que Helena recebia. Conseguiu perceber que elas vinham sempre do Rio de Janeiro mesmo, não de Minas Gerais como ela afirmara. A letra no envelope era sempre a mesma, sugerindo que havia uma única pessoa se correspondendo regularmente com sua esposa. Uma tarde, fingindo sair para uma reunião de negócios, Augusto retornou discretamente à casa e observou Helena de longe. Ela estava no jardim, lendo uma das misteriosas cartas. Sua expressão era de profunda preocupação, e suas mãos tremiam visivelmente. Depois de ler a carta, Helena a dobrou cuidadosamente e a guardou numa pequena caixa que mantinha escondida no quarto. Em seguida, sentou-se no banco de pedra onde Augusto já a vira chorar, e permaneceu ali por quase 1 hora, com a cabeça entre as mãos. Naquela noite, durante o jantar, Helena estava visivelmente abatida. Tentava manter a compostura, mas Augusto percebeu que ela mal tocou na comida e respondeu às suas tentativas de conversa com frases curtas e distraídas. "Helena, tenho a impressão de que algo a está incomodando profundamente", disse ele, decidindo ser mais direto. "Se há alguma dificuldade, alguma preocupação, gostaria muito de poder ajudá-la." Helena ergueu os olhos e, por um momento, Augusto viu neles uma vulnerabilidade desesperada, como se ela quisesse contar tudo, mas não tivesse coragem. "Obrigada, Augusto. Você é muito gentil, mas são apenas recordações tristes do passado. Nada que você possa resolver, doutor." Machado trouxe a informação final que Augusto precisava para compreender completamente a situação de Helena. O advogado chegou à mansão numa manhã chuvosa de dezembro, com uma expressão grave que indicava revelações importantes. "Barão, descobri quem está se correspondendo com sua esposa", disse ele, sentando-se no escritório. "É um homem chamado Sebastião Moreira, que trabalha como escrivão num cartório do centro da cidade." Augusto franziu o senho. Sebastião Moreira. Nunca ouvi esse nome. Ele é filho da mulher que vivia com o comendador Vasconcelos, ou seja, meio-irmão bastardo de Helena. Segundo minhas fontes, foi ele quem arquitetou o casamento dela com você. A revelação foi como um soco no estômago. "Como assim arquitetou?" "Sebastião soube que você procurava uma esposa e viu nisso uma oportunidade de resolver os problemas financeiros da família. Ele forjou documentos que comprovavam a legitimidade de Helena, inventou a história da família arruinada e conseguiu que ela fosse apresentada nos salões da alta sociedade." Augusto sentiu uma mistura de raiva e admiração pela audácia do plano. E Helena? Ela estava ciente de tudo? Aparentemente sim, mas segundo minhas fontes ela não queria participar do esquema. Foi pressionada pelo meio-irmão, que ameaçou abandoná-la à própria sorte se ela não cooperasse. A informação final explicava tudo. As lágrimas secretas, a tensão constante, o medo de ser descoberta. Helena vivia com a culpa de ter enganado o homem que a tratava com tanto respeito e carinho. Augusto passou o resto do dia tentando processar tudo o que descobrira. Helena não era uma golpista ambiciosa, mas sim uma jovem vulnerável que fora manipulada pelo meio-irmão para resolver problemas familiares. Ela carregava o peso de uma mentira que não havia criado, mas da qual se tornara cúmplice por necessidade. Durante o jantar, observou sua esposa com uma mistura de compaixão e admiração. Apesar de viver sob constante tensão, Helena nunca deixara de cumprir perfeitamente seus deveres como baronesa. Ela se dedicara a ser uma boa esposa, mesmo carregando aquele fardo terrível. "Helena", disse ele suavemente,
Gostaria de conversar com você depois do jantar, no escritório. O garfo dela tremeu na mão. Claro, Augusto. Algum assunto específico? Prefiro conversar em particular. O resto da refeição transcorreu em silêncio tenso. Helena mal conseguiu comer e Augusto notou que ela evitava olhar diretamente para ele. Quando se levantaram da mesa, ela pediu licença para arrumar-se, mas ele viu em seus olhos o medo de quem sabe que chegou a hora do acerto de contas. No escritório, Augusto sentou-se atrás da escrivaninha while Helena permaneceu de pé, as mãos entrelaçadas diante do corpo, como uma criança esperando uma punição. Sente-se, por favor, disse ele gentilmente. Precisamos conversar sobre algumas coisas que descobri. Helena sentou-se na borda da poltrona, rígida como uma estátua. Descobriu o que, Augusto? Sobre sua verdadeira origem, sobre Sebastião Moreira, sobre toda a história que vocês inventaram para que pudesse se casar comigo. O silêncio que se seguiu às palavras de Augusto pareceu durar uma eternidade. Helena ficou imóvel com os olhos fixos nas próprias mãos, como se tentasse encontrar forças para falar. Quando finalmente ergueu o olhar, havia lágrimas em seus olhos. Como descobriu? Perguntou ela com voz quase inaudível. Isso não importa agora. O que importa é a verdade. Conte-me tudo, Helena. Desde o começo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Meu pai, o comendador Vasconcelos, nunca se casou com minha mãe. Ela era apenas uma mulher com quem ele vivia. Quando ele morreu, os parentes legítimos nos expulsaram de casa. Eu tinha 18 anos e não tinha para onde ir. As palavras saíam com dificuldade, pontuadas por soluços contidos. Sebastião, meu meio-irmão, me levou para o Rio. Disse que havia uma oportunidade de eu me casar bem se fingisse ser filha legítima. Eu não queria, Augusto. Sabia que estava errado. Então por que aceitou? Helena ergueu os olhos e Augusto viu neles um desespero profundo. Porque não tinha escolha. Sebastião disse que se eu não fizesse isso, ele me abandonaria. Eu não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha como me sustentar. Uma mulher sozinha, sem proteção, você sabe como é a sociedade. Augusto assentiu, compreendendo a situação impossível em que ela se encontrara. E depois do casamento, por que não me contou a verdade? Porque tinha medo. Medo de que você me rejeitasse, medo de voltar a não ter nada. E também porque... Ela hesitou. Por que o quê, Helena? Porque aprendi a respeitá-lo, a admirá-lo. Não queria decepcioná-lo. Augusto levantou-se e começou a caminhar pelo escritório, processando as palavras de Helena. E as cartas que você recebe são de Sebastião? Helena assentiu, nova onda de lágrimas descendo por seu rosto. Ele continua me chantageando. Diz que se eu não lhe der dinheiro regularmente, vai contar tudo para você e para toda a sociedade carioca. Quanto dinheiro? 500 mil réis por mês, sussurrou ela. Eu tenho economizado da mesada que você me dá, vendido algumas joias discretamente, mas está ficando cada vez mais difícil conseguir essa quantia sem despertar suspeitas. Augusto sentiu uma fúria crescer em seu peito, não contra Helena, mas contra o homem que a explorava de forma tão cruel. Há quanto tempo isso está acontecendo? Desde um mês depois do casamento. Na primeira carta, ele disse que estava feliz por eu ter conseguido uma boa posição, mas que esperava que eu não esquecesse da família. Depois, começou a pedir dinheiro explicitamente. Por isso você chora no jardim. Helena baixou a cabeça envergonhada. Desculpe, Augusto. Sei que não mereço sua compreensão depois de tê-lo enganado, mas juro que nunca quis machucá-lo. Tentei ser a melhor esposa possível, mesmo carregando essa mentira. Augusto parou diante dela e segurou suas mãos. Helena, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, surpresa com a gentileza em sua voz. Você foi vítima, não culpada. Foi forçada a uma situação impossível e fez o melhor que pôde. Augusto soltou as mãos de Helena e voltou a se sentar atrás da escrivaninha. Seu rosto assumiu a expressão determinada que ela aprendera a reconhecer quando ele tomava decisões importantes nos negócios. Sebastião Moreira precisa ser confrontado, disse ele com tom firme. Esse tipo de chantagem não pode continuar. Augusto, não! Helena levantou-se desesperada. Se você o confrontar, ele cumprirá a ameaça. Toda a sociedade saberá que sou uma impostora.
Sua reputação será arruinada por ter se casado comigo. Minha reputação é meu problema, respondeu ele calmamente. E quanto a você ser uma impostora, isso não é verdade. Você pode não ter nascido em berço de ouro, mas tem educação, refinamento e caráter. Tem sido uma excelente baronesa. Helena o olhou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Você não vai se separar de mim? Helena, escute bem o que vou dizer. Augusto levantou-se e foi até ela. Casei-me com você procurando uma esposa adequada à minha posição social. Encontrei muito mais do que isso. Encontrei uma mulher corajosa, inteligente, que administra minha casa melhor do que eu esperava e que tem suportado sozinha um fardo que não deveria carregar. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena, mas agora eram diferentes, lágrimas de alívio e gratidão. Além disso, continuou Augusto, há algo que você não sabe. Meu próprio avô era filho bastardo de um português. A diferença é que ele teve a sorte de ser reconhecido pelo pai. Origens humildes não me assustam, Helena. Caráter, sim. E você acha que eu tenho caráter depois de tê-lo enganado? Acho que você fez o que qualquer pessoa faria para sobreviver. E desde então tem se comportado com mais dignidade do que muitas damas nascidas em berço de ouro. Na manhã seguinte, Augusto convocou o Dr. Machado para uma reunião urgente. Helena, que passara a noite sem conseguir dormir, estava presente no escritório quando o advogado chegou. Doutor, Machado, preciso que localize esse Sebastião Moreira e marque um encontro comigo, disse Augusto sem preâmbulos. Hoje mesmo, se possível. O advogado olhou para Helena, que acenou discretamente, indicando que estava ciente de toda a situação. Posso saber qual será sua abordagem, barão? Vou fazer uma proposta que ele não poderá recusar, respondeu Augusto com um sorriso frio. Sebastião cometeu o erro de chantagear a esposa errada. Helena se mexeu inquieta na cadeira. Augusto, tenho medo de que ele se torne ainda mais perigoso se for confrontado diretamente. Confie em mim, Helena. Homens como Sebastião só respeitam força, e eu tenho recursos que ele nem imagina. Dr. Machado fez anotações. Onde quer que o encontro aconteça. No meu escritório aqui mesmo, às 3 da tarde. Quero que ele venha até aqui e veja exatamente com quem está lidando. Depois que o advogado saiu, Helena ficou sozinha com Augusto no escritório. Você tem certeza de que isso é a melhor solução? Absolutamente. Helena, você precisa compreender uma coisa. Eu não cheguei onde cheguei sendo passivo diante de ameaças. Sebastião escolheu o adversário errado. E se ele revelar tudo mesmo assim? Então enfrentaremos as consequências juntos. Mas não acredito que ele faça isso. Homens como ele são covardes por natureza. Quando virem que perderam o poder sobre você, procurarão outros meios de sobrevivência. Às 3 em ponto, Sebastião Moreira foi anunciado pelo mordomo. Era um homem de cerca de 40 anos, bem vestido, mas com algo de servil em seus modos. Tinha cabelos oleosos penteados para trás e um bigode fino que não conseguia esconder a crueldade em seus lábios. Ao entrar no escritório e ver Helena sentada ao lado de Augusto, Sebastião hesitou por um momento, mas logo recompôs a postura. Barão de Alencourt, disse ele com uma reverência exagerada. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. E Helena, minha querida irmã, que bom revê-la. Sente-se, disse Augusto friamente, apontando para uma cadeira diante da escrivaninha. Temos assuntos importantes para discutir. Sebastião sentou-se, tentando manter um ar casual, mas Augusto percebeu o nervosismo em seus movimentos. Senhor Moreira, vou ser direto. Estou ciente de toda a história sobre a origem de minha esposa e sobre suas atividades de chantagem. O rosto de Sebastião empalideceu, mas ele tentou negar. Não sei do que está falando, barão. Helena é minha irmã e ocasionalmente preciso de ajuda financeira. Chega de mentiras, interrompeu Augusto. Tenho documentos que comprovam tudo. A questão agora é decidir como vamos resolver essa situação. Sebastião olhou para Helena, que mantinha os olhos fixos nas próprias mãos. Helena, você contou tudo para ele? Ela foi forçada a contar, respondeu Augusto antes que Helena pudesse falar. Porque você a estava destruindo aos poucos com suas ameaças. Augusto abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou um envelope lacrado. Senhor Moreira, vou fazer-lhe uma proposta única. Dentro deste envelope há uma quantia de 5 contos de réis.
É suficiente para que você se estabeleça honestamente em qualquer lugar do império. Os olhos de Sebastião brilharam com a cobiça. 5 contos? É muito generoso, barão, mas... Mas nada, interrompeu Augusto. Em troca, você assinará um documento renunciando a qualquer contato futuro com minha esposa e reconhecendo que jamais teve direito a chantagear nossa família. Sebastião hesitou, claramente calculando as possibilidades. E se eu recusar, posso contar a verdade sobre Helena para toda a sociedade carioca. Augusto sorriu, mas havia gelo em seus olhos. Pode tentar, mas antes de fazer isso, sugiro que considere algumas coisas. Ele se levantou e começou a caminhar pelo escritório. Primeiro, tenho amigos na polícia e no judiciário. Chantagem é crime, Sr. Moreira. Segundo, tenho influência suficiente para que você nunca mais consiga emprego decente em qualquer lugar do império. Sebastião começou a suar, percebendo que subestimara seu oponente. Terceiro, continuou Augusto, e mais importante, descobri que você falsificou documentos para sustentar a história de Helena. Isso é crime federal. Posso fazer com que seja preso e condenado a trabalhos forçados. O silêncio que se seguiu foi tenso. Sebastião olhava alternadamente para o envelope com dinheiro e para o rosto implacável de Augusto. Por outro lado, disse Augusto, voltando a se sentar, se aceitar minha proposta, terá dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Longe daqui, longe de nós. Sebastião Moreira olhou por um longo momento para o envelope sobre a mesa. Augusto podia ver o conflito interno refletido em seu rosto, a ganância lutando contra o medo das consequências. É se eu concordar, disse ele finalmente. Como posso ter certeza de que não me perseguirá depois? Porque não tenho interesse em perseguir um homem que não representa mais ameaça, respondeu Augusto. Meu único objetivo é proteger minha esposa e minha família. Se você sair de nossas vidas definitivamente, não terei motivo para me preocupar com você. Helena, que permanecera silenciosa durante toda a conversa, finalmente falou. Sebastião, aceite a proposta. É mais do que você merece, depois do que me fez passar. Sebastião olhou para ela com uma expressão que misturava ressentimento e derrota. Você sempre foi ingrata, Helena. Fui eu quem arranjou essa vida de luxo para você. Você me chantageou e me torturou psicologicamente por meses, replicou ela com firmeza. Não me deve nada, e eu não devo nada a você. Dr. Machado, que assistia a tudo em silêncio, colocou 2 documentos sobre a mesa. Aqui estão os contratos, disse ele. Um reconhecendo o pagamento e renunciando a contatos futuros, outro confessando a falsificação de documentos e comprometendo-se a não repetir tais atos. Sebastião pegou os papéis e leu rapidamente. Se eu assinar isso, estarei confessando crimes. Exato, disse Augusto. Será nossa garantia de que cumprirá o acordo. Se tentar nos chantagear novamente, esses documentos irão direto para as autoridades. Após mais alguns minutos de hesitação, Sebastião pegou a pena e assinou ambos os documentos. Espero que sejam felizes, disse ele com amargura. Augusto empurrou o envelope na direção dele. Espero nunca mais vê-lo, Sr. Moreira. Depois que Sebastião saiu da casa com o dinheiro e a promessa de nunca mais voltar, Helena desabou numa cadeira, como se toda a tensão acumulada nos últimos meses finalmente tivesse saído de seu corpo. Ah, acabou, sussurrou ela, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Realmente acabou. Augusto aproximou-se e ajoelhou-se diante de sua cadeira, segurando suas mãos. Sim, acabou. Você está livre, Helena. Mas e agora? O que acontece conosco? Você sabe toda a verdade sobre mim. Agora, disse Augusto suavemente, podemos começar nosso casamento de verdade. Sem mentiras, sem segredos, sem medos. Helena olhou para ele com incredulidade. Você realmente não se importa com minha origem? Helena, nos últimos meses você provou ser uma esposa excepcional. Administrou minha casa com competência, representou meu nome com dignidade, enfrentou sozinha uma situação que destruiria muitas pessoas. Isso vale mais do que qualquer certidão de nascimento. Ele se levantou e a ajudou a ficar de pé. Além disso, há algo que preciso confessar. O quê? Quando me casei com você, estava procurando apenas uma esposa adequada à minha posição social.
Não esperava me apaixonar. Os olhos de Helena se arregalaram. Apaixonar? Sim, Helena. Em algum momento, sem que eu percebesse, você deixou de ser apenas minha esposa para se tornar a mulher que amo. Ela o olhou em silêncio por um longo momento, como se tentasse processar aquelas palavras. Eu também, sussurrou ela finalmente. Também me apaixonei por você. E isso tornava tudo ainda mais doloroso, porque sabia que estava vivendo uma mentira. Nos dias que se seguiram à confrontação com Sebastião, Helena parecia uma pessoa diferente. A tensão constante que carregara por meses havia desaparecido, substituída por uma serenidade que Augusto nunca vira antes. Ela voltou a sorrir genuinamente, a interessar-se pelos jardins com paixão renovada e a participar das conversas nos jantares, sem o medo constante de ser descoberta. Uma semana depois, durante o café da manhã, Helena fez uma proposta que surpreendeu Augusto. Quero que você conte a verdade para a sociedade, disse ela calmamente. Augusto ergueu os olhos do jornal. Como assim? Quero que todos saibam quem eu realmente sou. Não posso viver o resto da vida temendo que alguém descubra minha origem. Helena, isso não é necessário. Sebastião está longe. Não há mais ameaças. Não é sobre ameaças, respondeu ela. É sobre dignidade. Quero que as pessoas me aceitem ou me rejeitem sabendo exatamente quem eu sou. Augusto pousou o jornal e a observou atentamente. Você tem certeza? A sociedade pode ser cruel com quem considera inferior. Tenho certeza. E se algumas pessoas me rejeitarem, pelo menos saberei que as que permanecerem são verdadeiros amigos. A coragem de Helena impressionou Augusto. Ela estava disposta a enfrentar o julgamento da sociedade para viver com autenticidade. Como quer fazer isso? Perguntou ele. Podemos dar um sarau, convidar todas as famílias importantes, e você pode anunciar publicamente minha verdadeira história. E se a reação for muito negativa? Helena sorriu, com uma tranquilidade que ele nunca vira antes. Então enfrentaremos juntos. Você não disse que me ama? Augusto passou os dias seguintes ponderando a proposta de Helena. A coragem dela o inspirava, mas ele compreendia os riscos envolvidos. A alta sociedade carioca podia ser implacável com quem considerasse impostor. Finalmente, decidiu apoiar a decisão de sua esposa. Se Helena estava disposta a enfrentar as consequências, ele estaria ao lado dela. Os convites para o sarau foram enviados para as famílias mais influentes da capital. A baronesa de Alencourt convidava para uma noite especial em sua mansão, com música, danças e uma comunicação importante do barão. Helena supervisionou pessoalmente todos os preparativos. Queria que a casa estivesse impecável, que a comida fosse perfeita, que nada pudesse ser criticado além de sua própria origem. Dr. Machado foi consultado sobre as implicações legais da revelação. Não há problemas jurídicos, assegurou ele. Helena não cometeu crimes. Foi vítima de uma situação criada por outros. Na véspera do sarau, Helena estava surpreendentemente calma. Passou o dia cuidando dos jardins, arrumando os arranjos florais, verificando cada detalhe da festa. Não está nervosa? Perguntou Augusto, admirado com sua tranquilidade. Estou em paz, respondeu ela. Pela primeira vez em meses, vou poder ser eu mesma completamente. Isso vale qualquer constrangimento que possa enfrentar. Naquela noite, antes de dormir, Augusto segurou a mão de Helena. Seja qual for a reação das pessoas amanhã, quero que saiba que admiro sua coragem. E eu quero que saiba que sou grata por ter encontrado um homem que me ama pelo que sou, não pelo que fingi ser. O sarau na mansão dos Alencourt atraiu o que havia de mais seleto na sociedade carioca. Mais de 100 pessoas circulavam pelos salões elegantemente decorados, conversando animadamente, enquanto aproveitavam a música e os quitutes refinados. Helena estava radiante, em um vestido azul noite bordado com pérolas. Recebia os convidados com a elegância natural que desenvolvera ao longo dos meses como baronesa. Muitas senhoras elogiavam sua aparência e a organização da festa. Augusto observava sua esposa com orgulho crescente. Helena conversava com desenvoltura sobre literatura com a esposa do ministro, discutia botânica com a baronesa de Itamaraty e demonstrava conhecimentos de música ao comentar a performance dos músicos contratados. Por volta das 10 horas,
Quando todos os convidados já haviam chegado e estavam relaxados pela comida e bebida, Augusto pediu a atenção dos presentes. Senhoras e senhores, disse ele, subindo em uma pequena plataforma no salão principal. Agradeço a presença de todos em nossa casa. Esta noite é especial não apenas pela reunião de amigos queridos, mas porque tenho uma comunicação importante a fazer. O burburinho das conversas cessou. Todos os olhares se voltaram para o barão, enquanto Helena ficou ao lado da plataforma, as mãos entrelaçadas, mas com expressão serena. Como sabem, casei-me há 1 ano com Helena, e ela tem sido não apenas uma esposa exemplar, mas uma baronesa que honra nosso nome. Porém, há aspectos de sua história que gostaria de esclarecer publicamente. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas se aproximaram, claramente curiosas, sobre o que seria revelado. Augusto respirou fundo e continuou. Helena não é filha legítima do comendador Vasconcelos, como inicialmente se acreditava. Ela é sua filha natural, criada num convento por caridade cristã após a morte do pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto podia ouvir o tic-tac do relógio de parede no salão vizinho. Os rostos dos convidados mostravam expressões que variavam da surpresa ao escândalo. Descobri essa informação há algumas semanas, prosseguiu ele, e queria que todos soubessem a verdade. Helena foi forçada a ocultar sua origem por circunstâncias que escapavam ao seu controle, mas demonstrou uma coragem excepcional ao decidir revelar tudo publicamente. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si. Augusto notou que algumas senhoras se afastavam discretamente de Helena, mas outras permaneciam onde estavam, observando com curiosidade em vez de desprezo. Gostaria que todos compreendessem, continuou Augusto com voz firme, que Helena provou ser uma dama em todos os sentidos. Sua educação, refinamento e caráter não dependem de certidões de nascimento, mas de suas ações e comportamento. Ele desceu da plataforma e foi até Helena, oferecendo-lhe o braço. Tenho orgulho de apresentar-lhes minha esposa, não como uma impostora que se arrependeu, mas como uma mulher corajosa que escolheu a verdade em vez da conveniência. Helena curvou-se graciosamente diante dos convidados. Peço perdão a todos pelos mal-entendidos, mas não me arrependo de ter encontrado uma família e um lar nesta casa. O silêncio após as palavras de Helena durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, inesperadamente, a condessa de Leopoldina começou a aplaudir lentamente. Ela era uma das damas mais respeitadas da sociedade carioca, e sua reação influenciaria muitos outros. Baronesa, disse a condessa, aproximando-se de Helena, admiro sua coragem. É fácil ser honesto quando não se tem nada a perder. Difícil é ser honesto quando se pode perder tudo. Outros convidados começaram a se aproximar. O Visconde de Tonnay, antigo amigo de Augusto, cumprimentou Helena calorosamente. Minha cara, você administra esta casa melhor do que muitas damas nascidas em berço de ouro. Origem não define caráter. Contudo, nem todas as reações foram positivas. Algumas famílias mais conservadoras se retiraram discretamente, murmurando comentários que chegavam aos ouvidos de Helena. Ela mantinha a compostura, mas Augusto percebia a tensão em seus ombros. A baronesa de Guaíra, que havia sido instrumental na apresentação de Helena à sociedade, parecia constrangida. Baronesa Helena, disse ela friamente, teria sido melhor se tivéssemos sabido a verdade desde o início. Tem razão, respondeu Helena com dignidade. Deveria ter sido mais corajosa desde o princípio, mas espero que possa compreender as circunstâncias difíceis que enfrentei. Durante o resto da noite, os convidados se dividiram claramente em 2 grupos. Aqueles que admiravam a coragem de Helena e aqueles que se sentiam enganados e traídos. As conversas eram educadas, mas Augusto podia sentir a tensão no ar. Quando a festa estava chegando ao fim, uma das reações mais surpreendentes veio da pessoa menos esperada. Dona Maria José, esposa do ministro da Justiça e uma das matronas mais influentes da sociedade carioca, pediu para falar privadamente com Helena. Minha querida, disse ela quando estavam sozinhas na biblioteca, quero que saiba que admiro muito sua decisão de contar a verdade. Helena ficou surpresa. Dona Maria José tinha reputação de ser extremamente rígida quanto às convenções sociais.
A senhora não se sente enganada? Criança, respondeu a matrona com um sorriso maternal. Vivo há 60 anos nesta sociedade. Vi pessoas de origem ilustre comportarem-se como selvagens e pessoas humildes demonstrarem nobreza de caráter. Você provou seu valor nos últimos meses. Ela segurou as mãos de Helena. Além disso, meu próprio marido é neto de um escravo liberto que enriqueceu no comércio. Não contamos isso para qualquer um, mas origem humilde não é vergonha quando se conquista posição por mérito próprio. A revelação deixou Helena emocionada. Obrigada por me contar isso, Dona Maria José. Quero que saiba que continuará sendo bem-vinda em minha casa. E posso garantir que outras famílias pensam da mesma forma. A sociedade está mudando, Helena. Pessoas inteligentes valorizam caráter acima de berço. Quando os últimos convidados partiram, Helena e Augusto ficaram sozinhos no salão, cercados pelos vestígios da festa. Ela estava visivelmente cansada, mas parecia em paz. Como se sente? Perguntou Augusto. Livre, respondeu ela simplesmente. Pela primeira vez desde que nos casamos me sinto completamente livre. Nos dias que se seguiram ao sarau, as reações da sociedade carioca se consolidaram. Como Augusto e Helena esperavam, alguns círculos sociais mais conservadores passaram a evitá-los. Convites para certas casas deixaram de chegar, e algumas senhoras cumprimentavam Helena friamente nos encontros públicos. Contudo, as reações positivas foram mais numerosas do que esperavam. Várias famílias influentes manifestaram apoio público à decisão de Helena, elogiando sua coragem e autenticidade. O próprio imperador Dom Pedro II, sempre interessado em questões sociais progressistas, fez comentários favoráveis sobre o caso. Dr. Machado trouxe relatos dos comentários que circulavam pela cidade. A opinião está dividida, disse ele, mas muitos admitem que a baronesa se comportou com mais dignidade do que seria esperado da maioria das pessoas em situação similar. Helena retomou suas atividades normais com renovada energia. Sem o peso do segredo, ela se dedicou integralmente aos cuidados da casa, aos jardins, e até começou a se interessar mais ativamente pelos negócios de Augusto. Gostaria de aprender sobre a administração das fazendas, disse ela uma manhã. Se vou ser sua verdadeira parceira, preciso compreender todos os aspectos de nossa vida. A mudança impressionou Augusto. Helena estava se transformando de uma esposa submissa e assombrada numa verdadeira companheira, interessada em construir um futuro conjunto. Com o segredo finalmente revelado, Helena floresceu de uma maneira que surpreendeu até mesmo Augusto. Ela começou a expressar opiniões mais livremente, a participar das discussões sobre negócios e a demonstrar uma inteligência prática que havia mantido escondida durante o período de medo. Augusto, disse ela uma tarde, estudando os livros de contabilidade da fazenda de Vassouras, notei que poderíamos economizar significativamente se mudássemos alguns fornecedores. Conheço produtores em Minas que oferecem qualidade melhor por preços menores. Sua sugestão se mostrou acertada, resultando numa economia de quase 2 contos de réis anuais. Augusto percebeu que havia subestimado completamente as capacidades de sua esposa. Helena também passou a se interessar por causas sociais. Inspirada por sua própria experiência de vulnerabilidade, ela começou a visitar orfanatos e conventos, oferecendo ajuda financeira e orientação para jovens em situações difíceis. Quero ajudar outras moças que podem estar passando pelo que passei, explicou ela. Ninguém deveria ser forçado a mentir para sobreviver. A transformação de Helena também influenciou o relacionamento do casal. Sem as barreiras do segredo e da culpa, eles começaram a se conhecer verdadeiramente. As conversas se tornaram mais íntimas, os momentos juntos mais genuínos. Uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins iluminados pela lua cheia, Helena disse: "Sabe de uma coisa estranha? Sou mais feliz agora, mesmo tendo perdido alguns amigos, do que era quando todos me admiravam sem me conhecer." "Por quê?" perguntou Augusto. "Porque agora sei que as pessoas que me cercam escolheram ficar sabendo exatamente quem eu sou." 3 meses depois da revelação pública, Helena recebeu uma carta que a deixou profundamente emocionada. Era de Dona Amélia, sua antiga tia adotiva, que havia se mudado para Minas Gerais depois do casamento. "Minha querida Helena",
dizia a carta. Soube através de conhecidos comuns sobre sua decisão de revelar a verdade sobre sua origem. Quero que saiba que admiro imensamente sua coragem. A carta continuava. Sempre me senti culpada por não ter tido condições de protegê-la melhor quando Sebastião a pressionou. Deveria ter encontrado outro caminho, mas eu mesma estava desesperada. Peço perdão por ter sido cúmplice, mesmo que involuntariamente, daquele engano. Helena chorou ao ler as palavras de Dona Amélia. Havia carregado também a culpa de ter envolvido a tia idosa naquela situação complicada. Ela não precisa se desculpar, disse Helena para Augusto. Foi uma vítima tanto quanto eu. Gostaria de convidá-la para nos visitar, sugeriu Augusto. Podemos trazê-la de volta ao Rio se ela quiser. A ideia agradou Helena. Seria maravilhoso. Dona Amélia é a única família verdadeira que tenho. 2 semanas depois, Dona Amélia chegou ao Rio de Janeiro. Helena a recebeu na estação de trem com carinho genuíno, e a senhora idosa chorou ao ver como a sobrinha adotiva estava radiante e confiante. Minha menina, disse ela, você está completamente transformada. Parece uma pessoa diferente. Sou uma pessoa diferente, respondeu Helena. Finalmente, posso ser eu mesma. Durante a visita de Dona Amélia, a casa ficou ainda mais acolhedora. A senhora trouxe histórias da infância de Helena, fotografias antigas e memórias que ajudaram Augusto a compreender melhor a formação de sua esposa. Com o passar dos meses, a posição social de Helena se estabilizou numa nova realidade. Embora alguns círculos mais conservadores continuassem a evitá-la, ela havia conquistado o respeito de pessoas que valorizavam a autenticidade acima de origem. A Condessa de Leopoldina se tornou uma amiga próxima, visitando regularmente a mansão dos Alencourt e incluindo Helena em seus projetos beneficentes. Dona Maria José a apresentou a outras senhoras influentes que tinham histórias similares de ascensão social. Você se tornou um símbolo, disse a Condessa durante um chá na varanda. Muitas pessoas admiram sua coragem de assumir a verdade em vez de viver uma mentira confortável. Helena também descobriu que sua história inspirava outras mulheres em situações difíceis. Várias jovens de origem humilde procuravam seus conselhos, e ela passou a orientar algumas delas em questões de educação e comportamento social. Augusto observava essas mudanças com crescente admiração. A mulher com quem se casara por conveniência havia se tornado não apenas a esposa que amava, mas uma companheira que enriquecia sua vida em aspectos que nunca havia imaginado. Durante um jantar com amigos próximos, o Visconde de Toné comentou: Augusto, você tem sorte. Helena é uma das mulheres mais interessantes da sociedade carioca. Prefiro sua companhia à de muitas damas que se orgulham de seus títulos nobiliários. A transformação de Helena também se refletiu em sua aparência física. Sem a tensão constante do medo, ela parecia mais jovem e vibrante. Seus sorrisos eram genuínos, seus olhos brilhavam com confiança e sua postura transmitia uma dignidade natural. No primeiro aniversário de casamento, Augusto organizou uma celebração íntima para familiares próximos e amigos verdadeiros. Era uma reunião menor que o grande sarau do ano anterior, mas muito mais calorosa e genuína. Helena estava radiante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Ela circulava entre os convidados com uma naturalidade que contrastava completamente com a tensão que demonstrara nos primeiros meses de casamento. Durante o jantar, Augusto se levantou para fazer um brinde. Há exatamente 1 ano, disse ele, erguendo a taça de champanhe. Casei-me com uma mulher que pensava conhecer. Hoje posso dizer que me casei com uma estranha e descobri uma companheira extraordinária. Os convidados aplaudiram, mas Augusto continuou. Helena me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de fazer o que é certo, apesar do medo. Ela enfrentou situações que quebrariam pessoas mais fracas e saiu mais forte. Helena se emocionou com as palavras do marido. Quando os aplausos cessaram, ela se levantou também. Augusto me deu algo que nunca pensei que teria: a liberdade de ser eu mesma. Quando nos casamos, eu trazia bagagem pesada de mentiras e medos. Ele me ajudou a me livrar desse peso e me ensinou que o amor verdadeiro aceita a pessoa como ela é, não como ela pretende ser.
Dona Amélia, sentada à mesa principal, secava as lágrimas discretamente. "Minha menina cresceu", sussurrou ela. Após o jantar, Helena e Augusto caminharam pelos jardins onde ela costumava chorar escondida. Agora, o mesmo local era palco de conversas íntimas e momentos de felicidade. "Você se arrepende de alguma coisa?", perguntou Helena. "Apenas de não ter descoberto a verdade mais cedo", respondeu Augusto. "Poderia ter poupado você de muito sofrimento." Com sua vida pessoal estabilizada e sua posição social consolidada numa base mais sólida, Helena começou a se dedicar a projetos mais ambiciosos. Ela e Augusto decidiram estabelecer uma escola para moças órfãs, oferecendo educação de qualidade para jovens em situações similares à que ela vivera. "Quero que outras meninas tenham escolhas que eu não tive", explicou Helena durante uma reunião com arquitetos e educadores. Educação é a única forma verdadeira de liberdade. O projeto da escola se tornou o foco principal das atividades sociais de Helena. Ela organizava eventos beneficentes, visitava possíveis doadoras e supervisionava pessoalmente cada detalhe da construção. Augusto apoiava integralmente os planos de sua esposa, contribuindo não apenas com recursos financeiros, mas também com seus contatos políticos e empresariais. "É um investimento no futuro do país", dizia ele. "Mulheres educadas criam filhos melhores e sociedades mais justas." A escola, que seria chamada Instituto Helena de Alencourt, começou a tomar forma nos terrenos adjacentes à fazenda de Vassouras. Helena queria que as meninas tivessem contato com a natureza e aprendessem não apenas disciplinas acadêmicas, mas também habilidades práticas para a vida. "Elas aprenderão literatura e matemática", explicava Helena para as possíveis professoras, mas também administração doméstica, cultivo de jardins e, principalmente, a ter confiança em suas próprias capacidades. O projeto atraiu a atenção positiva de figuras importantes do Império. O próprio Dom Pedro II manifestou interesse em visitar a escola quando estivesse concluída, reconhecendo a importância da educação feminina para o progresso nacional. 2 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa para o casal, mas também uma reflexão profunda sobre o futuro que construiriam para seus filhos. "Nosso filho ou filha crescerá sabendo a verdade sobre nossa família", disse Helena, acariciando a barriga ainda pequena. "Não quero que ele ou ela jamais sinta vergonha de suas origens." Augusto concordou completamente. "Nossos filhos aprenderão que dignidade vem do caráter, não do sobrenome. E terão como exemplo uma mãe que escolheu a coragem em vez da comodidade." A gravidez de Helena coincidiu com a inauguração da primeira fase do Instituto Helena de Alencourt. A cerimônia reuniu personalidades importantes da educação e da política, celebrando não apenas a escola, mas também a transformação de uma jovem vulnerável numa mulher influente e respeitada. Durante seu discurso na inauguração, Helena falou sobre sua própria experiência. "Há poucos anos eu era uma jovem sem perspectivas, dependente da caridade alheia. Hoje tenho a oportunidade de oferecer a outras meninas o que mais desejei, a chance de escrever sua própria história." O primeiro grupo de alunas do Instituto incluía 15 meninas entre 12 e 16 anos, todas órfãs ou de famílias muito pobres. Helena as visitava semanalmente, acompanhando pessoalmente seu progresso e oferecendo orientação maternal. "Cada uma dessas meninas tem potencial para se tornar uma mulher extraordinária", dizia ela para Augusto. "Só precisam de oportunidade e apoio." A escola se tornou um modelo para outras iniciativas similares em diferentes províncias do Império, estabelecendo Helena como uma pioneira na educação feminina no Brasil. Na varanda da mansão da Tijuca, numa tarde dourada de abril de 1870, Helena e Augusto observavam os jardins que ela havia transformado com tanto carinho. Helena, agora com 7 meses de gravidez, descansava numa cadeira de vime enquanto Augusto lia correspondências relacionadas aos negócios da família. "Augusto", disse ela suavemente, "há algo que quero lhe dizer." Ele pousou as cartas e se voltou para ela com atenção. "O que é, meu amor? Quando nos casamos, você disse que procurava uma esposa adequada à sua posição social. Encontrou muito mais do que isso?" Augusto sorriu, lembrando-se das próprias palavras de anos antes.
Encontrei uma companheira, uma parceira verdadeira, a mulher que amo. Helena estendeu a mão e ele a segurou delicadamente. Eu também encontrei muito mais do que esperava. Encontrei não apenas um marido, mas um homem que me ensinou que o amor verdadeiro não julga o passado, mas constrói o futuro. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as flores que Helena plantara e que agora coloriam todo o jardim. Era o mesmo local onde ela costumava chorar suas lágrimas secretas, agora transformado num símbolo de renascimento e esperança. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Disse Augusto. O quê? Que começou com uma mentira necessária e se transformou na verdade mais bela que já vivi. Helena apoiou a cabeça no ombro do marido. E pensar que eu tinha tanto medo de contar a verdade. Achava que perderia tudo. Em vez disso, ganhou tudo. Ganhou liberdade, ganhou amor verdadeiro, ganhou o respeito das pessoas que realmente importam. Quando o sol se pôs sobre a cidade do Rio de Janeiro, Helena e Augusto permaneceram na varanda, planejando o futuro de seu filho que nasceria em breve, discutindo os novos projetos da escola e compartilhando a tranquilidade de quem descobriu que o amor verdadeiro não precisa de máscaras ou mentiras. Agora que sei quem você é de verdade, disse Augusto, ecoando palavras que pronunciara na noite da revelação na capela. Finalmente posso amá-la de verdade. E descobri que esse amor é infinitamente maior do que qualquer coisa que imaginei possível. Helena sorriu, as mãos pousadas sobre a barriga onde crescia o futuro da família Alencourt. E eu descobri que a coragem de ser autêntica é o maior presente que posso dar para nossos filhos. A história que começara com lágrimas secretas e medos paralisantes se transformara numa lição sobre a força libertadora da verdade e o poder transformador do amor verdadeiro. Helena deixara de ser a jovem assombrada pelo passado para se tornar uma mulher que construía ativamente um futuro melhor, não apenas para si mesma, mas para todas as outras mulheres que enfrentavam situações similares. No jardim onde antes ecoavam seus soluços de desespero, agora cresciam flores que simbolizavam renascimento, esperança e a certeza de que, às vezes, os finais mais belos surgem dos começos mais difíceis.